Excelentíssimo senhor Adalberto Martins, presidente da Escola Judicial da 2ª Região, da EJUD 2, meu colega de concurso, meu colega de tribunal, excelentíssima ministra Delaide Arantes, a quem tive o prazer de conhecer nessa data e a quem tenho a honra de compartilhar essa mesa, meus colegas, senhoras e senhores, eu quero agradecer inicialmente à Amatra 2, na pessoa do presidente Fábio, pelo convite de poder partilhar esta tarde, ou este fim de tarde, com os senhores aqui. Logo perceberão que foi um erro que ele cometeu, mas até aí eu já consegui estar aqui. E eu gostaria de parabenizar a todos, porque numa sexta-feira, às 5h30 da tarde, o auditório ainda cheio, mostra que, de fato, o tema instiga reflexões, não é? Mas não me iludo que estão todos aqui esperando a fala da ministra Delaide. Enfim, a ideia é estar aqui com os senhores, despido de qualquer condição de magistrado ou de professor. A ideia é estar aqui compartilhando com os senhores algumas reflexões sobre a chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. E eu devo dizer aos senhores que, quando eu li a primeira vez essa lei, eu disse para mim mesmo, acabou, não tem mais direito do trabalho. Quando eu li a segunda vez, eu tive certeza disso, acabou, não tem mesmo mais direito do trabalho. Aí, lá para a 15ª vez que eu li a lei, aí eu comecei a pensar que talvez a gente pudesse ter alguma solução. E, por isso, eu tenho aceitado com felicidade todo o convite que me é feito para falar sobre esse tema, para tentar partilhar com as pessoas esta ideia de esperança ou de uma luz no fim do túnel, que não é um trem vindo em sentido contrário. Embora, na verdade, a lei tem alguns aspectos muito, muito complicados, não há dúvida disso. E eu não tenho nenhuma esperança de que esta lei não produza nenhum resultado negativo dentro do estado de coisas que nós estamos acostumados, não é? E isso acontece porque nós estamos vivendo um momento histórico, não é? Um momento histórico que retrata um tanto quanto a falência do estado do bem-estar social na proteção dos seus indivíduos e na proteção da dignidade daqueles que pertencem à sociedade neste lado do planeta, né, que eu costumo chamar de periferia do mundo, onde o Estado admite, francamente, que não é capaz de garantir um patamar mínimo civilizatório ao seu povo. E o faz em diversos aspectos, não só no aspecto trabalhista, mas no aspecto penal, no aspecto civil, no aspecto familiar, no aspecto político, institucional. A gente está assistindo um certo desmoronamento do Estado como a gente o conheceu, como a gente estudou. E isso, para quem se dedica um pouco ao estudo da história, mostra que é o retrato do movimento pendular da história. O pêndulo está voltado agora para uma área mais liberal, não é? O movimento pendular da história está nos levando, como disse um colega nosso, à modernidade do século XIX. Não é? Estamos retornando à modernidade do século XIX. A questão é, como nós devemos nos posicionar diante disso? Nós devemos aceitar isso e dizer, é assim mesmo, este é o curso natural das coisas, ou nós devemos
reagir. E quando eu digo reagir, não é, embora alguns até possam ter vontade de que seja assim, não é dizer, não vamos aplicar a lei, nós vamos não é, desvirtuar a ordem legal, institucional, republicana. Não, não é nada disso. É reagir no caminho que eu proponho aqui, que é um caminho de reflexão sobre a inserção desta lei ordinária dentro do contexto. Não é? A lei ordinária não está sozinha no mundo. Ela está dentro de um contexto. Eu relembro aqui, eu me recordo, e talvez muitos de vocês que são jovens há menos tempo, né, eu sou jovem há mais tempo, talvez não se lembrem, mas o movimento legislativo que culminou na reforma do Poder Judiciário, na Emenda Constitucional 45 de 2004, ele começou com a clara intenção de enfraquecer ou até dizimar a Justiça do Trabalho. E, ao final desse movimento, a Justiça do Trabalho saiu fortalecida. Não é? E isso depende muito de como nós, integrantes da Justiça do Trabalho, e aqui eu me refiro não só à magistratura, mas também à advocacia, aos servidores e todos aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, como nós nos comportamos diante do momento histórico. Uma vez perguntaram para mim, a reforma trabalhista vai acabar com a Justiça do Trabalho? E eu disse não. Só a Justiça do Trabalho pode acabar com a Justiça do Trabalho. Só nós podemos fazer isso. Como? Se nós trabalharmos dentro de uma microvisão. Isto aqui resolve o meu problema. Fazendo isso, eu não preciso fazer audiência. Com isso, eu vou eliminar não sei quantos processos. Eu recordo uma vez eu conversando com alguns colegas, eu dizendo assim, olha, a prescrição intercorrente não é tudo isso, não. Porque está dito lá que só tem prescrição intercorrente quando, está dito na lei, quando o exequente deixar de determinar, de cumprir a determinação judicial. Então, basta que o magistrado dê a determinação judicial ao executado. E isso não é invenção minha. O artigo 774 do CPC diz que quem tem que dizer onde estão os bens passíveis de penhora é o executado, é o devedor, não é o credor. Está no CPC, e já estava no CPC anterior, no artigo 600 do CPC de 73, isso não é novidade. Não é o credor que tem que dizer onde estão os bens, é o devedor, então basta que o juiz intime o devedor para dizer onde estão os bens, pronto, não tem mais prescrição intercorrente. Aí eu ouvi, mas aí, Antero, você está pregando no deserto, porque a gente quer a prescrição intercorrente. E aí eu disse, puxa vida, de fato, a prescrição intercorrente vai tirar alguns processos do acervo da sua unidade judiciária, ou de uma determinada unidade judiciária, vai. Mas é o reconhecimento oficial da nossa incompetência em fazer valer a prestação jurisdicional. E, por via de consequência, uma redução substancial na própria importância da tutela jurisdicional. A macrovisão é a preservação da importância da Justiça do Trabalho como instrumento de equilíbrio num conflito que cruzou todo o século XX, né, da história da humanidade, Ocidente versus Oriente, azul versus vermelho, capitalismo versus comunismo, um conflito de capital e trabalho que é, na sua essência, desproporcional. Essa é a importância da instituição. É uma forma de se assegurar que não venha ou que não tenha barbárie. Mas se nós trabalharmos na microvisão, nós somos, sim, capazes de destruir a Justiça do Trabalho. Mas não será um legislador, não será a lei. Será a interpretação que a gente der.
Então, eu nem me preparei para falar sobre isso, mas conversávamos ali, antes de eu aqui subir, sobre a questão da homologação do acordo. Com o fim da homologação da rescisão contratual, é natural que se busque a Justiça do Trabalho para substituir esta homologação com a homologação judicial. Virá uma demanda nesse sentido. O que o magistrado vai fazer? Ele vai cuidar de fazer homologações cartoriais, dizer para o reclamante comparecer na secretaria e dizer se concorda e aí homologa? Olha, se fizer isso, dá menos trabalho, mas tem trabalho para sempre, porque o seu trabalho vai ser para sempre o órgão homologador de rescisão contratual. Agora, se o magistrado disser, não, eu agora no começo eu vou ter um pouco mais de trabalho, mas eu vou marcar audiência em tudo. Eu vou ouvir a parte, eu vou restringir a quitação às verbas e valores que foram pagos. Logo, os fraudadores desistem de vir à Justiça do Trabalho e homologar a rescisão aqui. Então, quem é que vai aumentar ou diminuir a importância da Justiça do Trabalho, se não a própria Justiça do Trabalho? Se vamos reagir, a força da reação vem com o conhecimento, vem com o estudo. A primeira coisa que eu fiz quando foi promulgada a reforma foi voltar à Constituição Federal, comprar livros de interpretação e hermenêutica constitucional, que não foram escritos por autores de direito do trabalho, que foram escritos por constitucionalistas, para lembrar como é que faz para interpretar uma lei ordinária, porque a Lei 13.467 é uma lei ordinária, à luz da Constituição Federal. Então, é um pouquinho isso que eu quero dizer, porque eu converso às vezes com as pessoas, eles falam assim, mas Antero, está escrito na lei. Tá, mas se é só para ver o que está escrito na lei, não precisa nem faculdade de Direito, nem pós-graduação, nem mestrado, nem seminário, nem nada. Se é para ler o que está escrito na lei, concluiu a 4ª série do primário, aprendeu com a tia a fazer análise sintática, pode advogar, pode judicar. É preciso interpretar. Então, a norma jurídica é um produto cultural e não natural. Todo produto cultural demanda uma busca de seu significado. Isso acontece com desenhos, quadros, esculturas. Quando alguém, um arqueólogo, encontra dentro de uma caverna, um desenho rupestre, alguma coisa, ele tenta interpretar o que aquela pessoa estava querendo dizer quando fez aquele desenho. E assim nós fazemos com quadros, com esculturas, e assim nós fazemos com textos. As palavras são símbolos. Símbolos reunidos formam um resultado que precisa ser descoberto. E mais que isso, a norma jurídica é, por sua essência, sempre genérica. Porque ela é uma regra geral. E por isso nós precisamos sempre buscar a expressão do seu conteúdo na hipótese em concreto. Então, eu fiz uma divisão aqui bem rapidinho, né, sobre hermenêutica e interpretação, que às vezes as pessoas confundem, né? Hermenêutica é a obtenção de postulados genéricos que nos direcionam à interpretação, e a interpretação é a atividade do sujeito para determinar o significado de uma norma e a sua aplicabilidade nas hipóteses fáticas. Então, começamos o nosso trabalho buscando quais são esses postulados. Não é? Quais são os postulados hermenêuticos que podem nos orientar na nossa atividade? E aí nós temos que ir à Constituição Federal. Eu chamo a atenção aqui que, embora desnecessário, o artigo 1º do Código de Processo Civil, eu transcrevi para os senhores, ele diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. O legislador disse: interprete esta norma a partir dos valores fundamentais estabelecidos na Constituição. Por quê? Porque o CPC é uma lei ordinária.
A Lei 13.467 é uma lei ordinária. Então, eu digo desnecessário porque toda lei ordinária é interpretada a partir da Constituição. Mas é oportuno porque nós nos esquecemos disso no dia a dia. E quais são os valores fundamentais ou normas fundamentais que a gente vai buscar na Constituição? Aí eu fiz um quadro que talvez, não sei se os senhores vão conseguir daí enxergar. Mas nós temos, a Constituição estabelece alguns postulados. Né? Além do artigo 1º, que diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, e daí a gente pode tirar muitas máximas, o artigo 3º dá o fundamento político da República, o 5º as garantias individuais, o 7º as garantias trabalhistas, o 170 os fundamentos da ordem econômica, o 193 os fundamentos da ordem social. Do 5º das garantias individuais, a gente tira a máxima de que a pessoa está no centro da ordem jurídica, e ela nos estabelece tanto garantias individuais de direito material, como liberdade, isonomia e boa-fé, como garantias processuais, devido ao processo legal, etc., etc., etc. Aí alguém pode dizer assim, mas aí é você que está escolhendo. Isso é subjetivo. É claro que é subjetivo. A interpretação é feita por um sujeito, por uma pessoa. E a gente não consegue dissociar a interpretação do sujeito da sua história de vida, das suas escolhas, da sua visão de mundo. Não há dúvida disso. Interpretar ou eleger os postulados hermenêuticos para a interpretação é algo extremamente subjetivo. E eu não tenho nenhuma pretensão de dizer aos senhores que não é. Quem diz que é, na minha concepção, tem uma falsa ideia do que seria a teoria pura do direito de Hans Kelsen, que diz que o direito é isento, é objetivo e isento do sujeito, mas até para você excluir os valores da aplicação do direito, isso também é uma escolha. Você também escolhe não valorar o direito. E o próprio Hans Kelsen diz isso na sua obra. É preciso escolher as premissas para depois aplicar. Eu escolho estas, como se o direito pudesse ser matemático. E se um dia a interpretação da norma puder ser feita desta forma, então não precisamos mais de juízes. Descubra-se lá um algoritmo qualquer e ele vai sempre dizer o que significa a norma. Então, a ideia é exatamente isso, eleger esses postulados. O que eu trouxe aqui para vocês? Artigo 1º, Fundamento da República, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Artigo 3º, objetivo político da República, fundamental, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais. Eu repeti aqui, não sei porquê. Artigo 5º, garantir a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade. 6º, saúde. Gente, quando a gente olha na reforma, parece que o artigo 6º não existe na Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho. Artigo 7º, com o princípio do não retrocesso social, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar existência digna e justiça social. Tem como fundamento a função social da propriedade, a redução da desigualdade, e a ordem social tem como base o primado do trabalho, o bem-estar das justiças sociais. O que nós podemos extrair desses postulados constitucionais? Que o ordenamento jurídico infraconstitucional não pode contrariar essas diretrizes. Por exemplo, ordem econômica. Eu não posso estabelecer uma ordem econômica fundada na precarização do trabalho, porque a Constituição diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho. Se isso está dito na Constituição, eu não posso, ao ler uma lei ordinária que precariza o trabalho, dizer
isto precariza o trabalho. Eu tenho que dizer, eu tenho que encontrar o sentido daquela norma para que ela valorize o trabalho. Porque assim eu dou à norma o sentido que ela deve ter à luz da Constituição Federal. O trabalho intermitente precariza o trabalho. Não. O contrato do trabalho intermitente, ele vai trazer para dentro do direito do trabalho aquele trabalhador que estava fora, que era o eventual, aquele que não tinha nenhuma proteção. Não aquele que estava já dentro, porque isso é precarizar, isso não pode. A norma infraconstitucional não pode precarizar quando a Constituição diz que tem que valorizar. Dá trabalho? Dá. E não é pouco. Estudar tudo isso de novo dá trabalho. Uma vez que você elege os postulados constitucionais, que vão servir de base para a sua interpretação da norma, você precisa também selecionar as técnicas de interpretação. E aqui eu passei bem rapidinho. Né? Tem a gramatical, a histórica, evolutiva, a lógica, a sistemática, mas o que eu pus aqui? Sobretudo a teleológica. Porque o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, né? Eu aprendi como LIC, nem consigo falar essa Lindbe, não é? Eu continuo falando LIC. O intérprete deve o quê? Atentar para as exigências do bem comum e os fins sociais a que se destina a norma. Quando você é a própria lei, que é uma lei considerada supralegal, né? A lei das leis. É a própria lei que diz que você deve fazer isso. Não estou inventando nada. Qual é o fim social dessa norma? Né? Jogar o trabalhador à condição de miséria? Aumentar o gap social entre os detentores do capital e aqueles mais pobres? Num país em que o degrau já é um dos mais altos do mundo? É essa a finalidade da norma? Finalidade social e o bem comum da norma? Eu sei, senhores, que, claro que nesse curto espaço, e eu, perdão, Adalberto, eu não marquei o tempo, nesse curto espaço que eu tenho não dá para falar sobre tudo, mas eu devo dizer para os senhores assim que eu já consegui fazer uma interpretação conforme a Constituição de 90% da reforma. De acordo e em conformidade com estes postulados que estão aqui. Então, a primeira proposta que eu queria colocar para os senhores, e talvez os senhores não gostem muito do que eu vou dizer, mas a primeira proposta que eu queria colocar para os senhores é que, na medida do possível, e tanto quanto possível, nós evitássemos a declaração da inconstitucionalidade de qualquer dispositivo dessa norma. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade, quando vai ao tribunal, a turma no tribunal tem dois caminhos. Reforma e diz que é constitucional, ou tem que enviar o processo para o plenário para a declaração pelo pleno, por causa da súmula vinculante número 10 da reserva de plenário. E o que acontece se isto acontecer? O pleno do tribunal, ou um tribunal do tamanho do de São Paulo, declarando a inconstitucionalidade
de um dispositivo da reforma. Nós vamos criar uma autobahn, sabe aquela estrada alemã, né, que se vai a 300 e tantos quilômetros por hora, para que essa matéria seja imediatamente discutida numa reclamação qualquer, com uma medida cautelar qualquer na reclamação qualquer, com efeito erga omnes, no momento em que tudo isso ainda está muito imaturo, no momento em que o cenário nacional talvez não esteja tão favorável à justiça do trabalho e ao direito dos trabalhadores. Provocar uma decisão desta magnitude, com efeito erga omnes, muito cedo, pode ser muito perigoso. Não é? Vejam como exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de que o dispositivo que manda o beneficiário da justiça gratuita pagar qualquer coisa é inconstitucional. Na medida em que o artigo 5º, inciso 74, diz que o Estado garantirá assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. Ora, integral, para mim, não tem outro sentido que não seja tudo. E gratuita, para mim, não tem outro sentido que não seja não pagar nada. Mas qual o risco que nós corremos com a ARDI 5766, que foi proposta pela PGR? O risco é o Supremo Tribunal Federal julgar, dizendo que é constitucional e ponto. Agora, a decisão tem eficácia erga omnes e a gente não teve tempo nem de trabalhar uma interpretação conforme. Então, qual que é a proposta? Vamos fazer a interpretação conforme. Além disso, e eu não vou aprofundar muito, nós temos a questão principiológica. Tem uma fala do Miguel Reale, nesse livro Lições Preliminares de Direito, que eu gosto muito e sempre uso, que é: os princípios são as verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Embora a verdade seja uma expressão extremamente ambígua, aqui ele coloca que os princípios, as verdades, ou as assertivas, para quem não gostar da expressão verdade, elas sustentam a própria ciência, como acontece com os pilares de um edifício ou com as raízes de uma árvore. E se assim é, a ciência não pode atentar contra os seus próprios princípios, porque senão ela causa uma implosão, uma autoimplosão. Então, esse é o momento em que nós precisamos, de alguma forma, voltar aos princípios. E eu ainda disse, seguindo a linha do professor Reale, são assim admitidas essas verdades por serem evidentes ou por terem sido comprovadas? Ou seja, são induzidas por fruto da reflexão filosófica ou são deduzidas como fruto da experiência prática? Qualquer um que se dedique a estudar um pouquinho a história do surgimento do direito do trabalho sabe o que eu quis dizer com a modernidade do século XIX. Quando o colega disse que esta reforma nos leva à modernidade do século XIX, ela nos remete à situação histórica, social, precursora do surgimento do próprio direito do trabalho. Portanto, a hipossuficiência do trabalhador não é uma bobagem. A hipossuficiência do trabalhador é uma verdade ou uma assertiva fruto de uma experiência histórica dolorida para a humanidade. Eu não escrevi aqui, não tenho agora em mente o nome do autor italiano que disse: quando você pegar o código de trabalho de um país, pegue-o com respeito, porque ele foi escrito com sangue. Com sangue.
Então, quando você pega um dispositivo legal que diz que o empregado vai sentar junto com o empregador e firmar um contrato individual, como se igual fosse, você está desprezando simplesmente o princípio protetor, o princípio que traz ou informa a hipossuficiência do trabalhador e que foi um princípio que nos tirou, ou que fez surgir a própria ciência. Eu costumo dizer, então, é como o assaltante que lhe encosta a arma na cabeça e diz, vamos negociar a sua vida pelo dinheiro que você tem no bolso? É evidente que eu não posso interpretar uma lei ordinária que tem a capacidade de implodir uma verdade dessa magnitude. Eu tenho que dar a essa lei ordinária outra interpretação, que fique conforme com o princípio da dignidade humana, da proteção ao trabalho, muitas vezes da proteção à saúde. Eu não vou ter tempo de falar tudo, mas um artigo que diz que o empregado pode sozinho negociar um regime 12 por 36, 12 horas corridas, ou seja, sugere que não tem intervalo zero, por 36 horas de descanso. Então, como é que eu posso validar isso do jeito que está escrito, sem atentar à proteção à saúde, sem atentar à proteção ao trabalho, sem atentar à proteção à dignidade dessa pessoa? Então, o produto, né? Eu escrevi várias coisas aqui, depois eu pedi ao Fábio, disse ao Fábio que o material pode ser disponibilizado a quem quiser. Os princípios têm várias esferas de atuação, e eu coloquei aqui porque as pessoas valorizam muito a esfera supletiva, o princípio funciona na ausência de norma, como está no artigo 8º da CLT, mas eu destaquei aqui a esfera de atuação interpretativa, que é a busca do seu significado, a busca do significado da norma. E nós temos, entre outros princípios, o princípio do não retrocesso social, que está consagrado não só no artigo 7º, parte final da Constituição Federal, como no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como norma supralegal. Então, eu tenho que trabalhar no sentido de que as normas, as leis ordinárias, não podem me levar a um retrocesso social. Não é? Já em me encaminhando para a conclusão, né, a lei não pode ter significado diverso dessas assertivas que fundamentam a própria ciência jurídica e nem dos postulados constitucionais. Então, nós temos que fazer, como fruto de todas essas percepções, dar a essa lei uma interpretação conforme a Constituição para atribuir significados que sejam compatíveis com estes postulados. Não é? Então, a lei não é inexorável, não tem um único sentido. E o que eu queria dizer aqui com bastante ênfase é isso. Como produto natural, a lei não pode alterar a natureza das coisas. Quando eu li o parágrafo único do artigo 611b, eu transcrevi para os senhores: regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins dos expostos nesse artigo. E elas são o quê? E elas são o quê? Aí eu pensei assim, então se for conveniente ao legislador dizer assim, a partir de agora, cachorro não é cachorro, é gato, cachorro vira gato, e se a norma for promulgada, sancionada e publicada, o cachorro passa a miar? É evidente que não, porque o produto cultural não pode alterar aquilo que é natural. Eu fiquei pensando assim, faltou a quem escreveu isso ler o Pequeno Príncipe. Porque lá no Pequeno Príncipe tem uma passagem em que o Pequeno Príncipe pede ao rei, a sua majestade, um pôr do sol. E ele diz, aguarde, depois eu... Não, eu quero agora. Não, agora não dá, porque se eu der a ordem agora, eu vou ser desobedecido. Ele diz.
E aí ele dá uma lição importante, ele diz, a autoridade está calcada na razão. A autoridade está calcada na razão. Se você ordenar a todo o teu povo que se atire ao mar, terás uma revolução. Invocando essa lembrança, eu quero dizer isso. O legislador não pode escrever que a proteção à duração de trabalho não é uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, porque ela surge com esta finalidade. Ela está retratada na Convenção número 1 da OIT, quase centenária, que é de 1919. Há quase 100 anos se diz que é preciso proteger a saúde do trabalhador através da redução de jornada. Aí as pessoas não sabem por que nós somos o campeão mundial de acidentes de trabalho. Por que somos? Porque não atentamos para o fato de que a duração da jornada é norma de cunho biológico. Para finalizar, eu acho que eu tenho mais só 2 minutinhos, eu trouxe vários exemplos, mas eu queria tratar de um deles, que é exatamente o exemplo, aquilo que foi objeto da ADI 5766, que eu não teria arguído em inconstitucionalidade. Ora, quando a lei diz aqui que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita pagará os honorários quando ele tiver proveito econômico com a ação, não é isso que a lei diz? Sejam os honorários periciais ou os advocatícios. Como é que nós vamos entender? Eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer isso aqui, ó, empregado recebeu R$2.000 de vale-refeição, foi condenado a R$1.500 de honorários periciais, paga os honorários. 2.000 é suficiente para pagar 1.500. Mas se eu interpretar assim, eu estou mandando que aquele que é pobre pague. E se o pobre paga, eu estou violando a Constituição. Sem declarar inconstitucionalidade, eu posso dizer assim, proveito econômico, dito na lei, suficiente, que enseja o pagamento de qualquer coisa, é aquele proveito econômico suficiente para tirar a pessoa da condição de pobreza. Ainda que tacitamente o benefício fica revogado. E isso o próprio CPC diz, alterando o Estado, o juiz pode revogar o benefício a qualquer momento. Então, eu coloquei assim, o empregado que recebe R$100.000 de horas extras, perdeu a insalubridade, tem que pagar 1.500 do perito. Ok. Recebendo R$100.000 de horas extras, eu posso talvez considerar que ele não tenha mais a necessidade do benefício da justiça gratuita. Agora, recebeu R$2.000 de vale-refeição, vai pagar 1.500 de perito? R$2.000 não é suficiente para tirá-lo da condição de pobreza? Então, continua, o proveito econômico não é o suficiente para permitir o pagamento, ainda que matematicamente seja suficiente. É um exemplo, eu não quero dizer que seja a melhor, não quero dizer que seja a única, é um exemplo de como você pode procurar uma interpretação que permite dar validade à lei sem reduzir o seu texto ou sem anular o seu texto, ou seja, sem declarar a sua inconstitucionalidade, mas dar um sentido em que a lei possa alcançar a conformidade com a Constituição Federal. Agradecendo mais uma vez o convite e a paciência dos senhores, eu encerro por aqui, doutora Adalberto. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Quero assegurar que eu vou falar durante 30 minutos, eu preparei a minha fala para 30 minutos e vou fazer o possível de não passar desse tempo. Quero aqui cumprimentar o desembargador Adalberto e o desembargador Antero pela sua fala, muito coerente, muito esclarecedora,
e muito oportuna para esse momento, né? Quero cumprimentar o presidente Fábio Rocha, parabenizar pela realização deste evento. Quando eu telefonei há 2 dias para o presidente Fábio, que ele me disse que que eram mais de 1.000 inscritos, né? Quase que eu desisti de vir, porque a responsabilidade é muito grande, né? Falar para um público tão grande. Mas eu quero agradecer a oportunidade, fiquei muito honrada com o convite. Quero cumprimentar aqui as goianas aqui presentes, a minha filha Patrícia Miranda, a minha filha Lorena, a advogada Verônica, a advogada Marina Batista e também a juíza Luciana, que são as goianas, né? Eu também sou goiana, e meu abraço. Deixar o meu abraço para o presidente Wilson, que não pôde estar aqui agora, me disse sobre a impossibilidade de participar aqui desse evento de encerramento. E eu gostaria aqui de falar, que foi uma honra muito grande para mim, sobre o impacto da reforma trabalhista nos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Pode passar aqui. E eu fiz aqui, para iniciar, um cenário da reforma trabalhista. Antes de eu iniciar, eu quero cumprimentar, eu deixei por último, assim, de propósito, o presidente da ABRAT, o doutor Roberto Paraíba, que é a minha entidade de origem, né? Eu sou originária da advocacia, eu fui advogada trabalhista durante 31 anos, e durante todo esse tempo aí, a Associação de Advogados Trabalhistas, a ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e há 6 anos eu assumi como ministra do Tribunal Superior do Trabalho na vaga da advocacia, o que muito também me honra. Obrigada, doutor Roberto, pela sua presença aqui nesse painel. Eu fiz aqui, eu trago nesses slides alguns dados, eu vou disponibilizar também, presidente, tá, para os inscritos e para quem solicitar. Eu falo primeiro sobre o cenário da reforma trabalhista, que é a Lei Ordinária 13.467/17, descontraindo um pouco, Lei Ordinária, que de ordinária tem tudo, né? Ela foi aprovada no Senado em 11 de julho de 2017, a sanção e promulgação no dia 13, e a vigência prevista a partir de 11/7. Creio que é a lei campeã de tempo, né? Tanto de tempo de discussão, quanto de aprovação, promulgação, sanção. Nós temos hoje a ADI 5766 no Supremo Tribunal Federal, em que é relator o ministro Barroso. E eu achei interessante, eu elenco aí os artigos, alguns argumentos do Procurador da República na petição inicial dele. Ele diz: a Lei 13.467 inseriu 96 dispositivos da CLT com intensa desregulamentação da proteção social do trabalho e redução de direitos materiais dos trabalhadores, na contramão dos movimentos democráticos. Isso nós falamos, né? Mas isso consta da petição inicial dele. E para justificar o pedido liminar, ele afirma: prejuízos irreparáveis à população pobre, carecedora de acesso à jurisdição trabalhista, colocada em condição de fragilidade para os riscos da ação trabalhista. Essas afirmações dele constam em notícias publicadas no site do Supremo Tribunal Federal. Achei interessante, porque confirma, né, o que a gente vem afirmando. E um pouco sobre o projeto da reforma, que é o PLC 38, mudanças profundas no direito e no processo do trabalho, pelo menos esse foi o objetivo, né? Proposição era de 20 artigos, o relatório do deputado Rogério Marinho, mais de 100 disposições da CLT, e contra essa tramitação apressada, o projeto foi encaminhado pelo governo, se não me engano, em dezembro de 2016, né?
A tradição brasileira para a alteração legislativa, o CPC de 2015, ele foi discutido durante 5 anos, e o Código Civil de 2002 durante 27 anos. E não houve o amplo debate no mundo do trabalho, contrariamente à nossa Constituição Federal e à Convenção 144 da OIT. O Ministério Público do Trabalho editou 8 notas técnicas, que eu recomendo, que são muito importantes, e uma delas fala sobre essa contrariedade à Convenção da OIT, e a OIT, em resposta ao Ministério Público, ela confirma que realmente essa norma foi contrariada, porque, de acordo com a Convenção 144, todas as alterações legislativas no mundo do trabalho precisam passar por uma ampla discussão, e isso não aconteceu em relação à reforma. E tem uma matéria que eu trago aqui depois, inclusive o link da matéria, notícias de lobistas e associações empresariais que foram autoras de 1 em cada 3 emendas apresentadas por parlamentares na reforma trabalhista, protocoladas por 20 deputados, todos da base do governo atual, como se elaboradas em seus gabinetes. 52,4% dessas emendas foram incorporadas ao relatório do relator, Rogério Marinho, não, anterior, porque eu não terminei, ela ficou no final. E 850 emendas foram apresentadas por 82 deputados. Esse aí ficou, esse slide ele ficou suprimido. E os impactos da reforma trabalhista pode ser a redução do papel da Justiça do Trabalho, pelo menos ficou objetivado, desconstrução de direitos trabalhistas e sociais, fragilização da representação sindical, reflexos negativos nas condições de vida, trabalho, saúde e carreira, ampliação da desigualdade e exclusão social da população mais vulnerável. Nesse ponto da desigualdade, tem um ponto interessante que eu quero abordar aqui rapidamente. No mês de janeiro de 2017, durante o 18º Fórum Econômico Mundial, a diretora-geral do FMI, a Christine Lagarde, se dirigindo ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que antes havia feito uma fala e defendido as reformas do Brasil, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, Christine Lagarde, ela chama atenção para a desigualdade social no Brasil. E ela diz, a forte reação dos economistas que dizem que esse tipo de coisa não é problema deles. Inclusive, na minha própria instituição, que é o FMI, que tem sido convertida a aceitar a importância de estudar a desigualdade e promover políticas em resposta a ela. Lagarde, então, dirigiu-se a Meirelles. Na minha opinião, ministro, e o senhor indicou isso, quando há uma crise real, é realmente a hora de dizer quais políticas nós temos, o que mais nós podemos fazer, que tipo de medidas nós podemos tomar para reduzir a desigualdade. Então, esse é um ponto interessante que eu queria abordar aqui, quando o tema é desigualdade. E objetivos de aprofundamento, desregulamentação do direito do trabalho e ataques à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho. E eu quero chamar a atenção para os reais objetivos do mercado com relação à desregulamentação, que apenas iniciou com o projeto de reforma trabalhista. Foi um artigo que foi publicado no 16º Congresso do Agronegócio, que realizou em São Paulo no dia 7 de agosto. Logo em seguida, a aprovação e a promulgação da lei. E nesse artigo, que eu trago, inclusive, no slide o link, ele não está mostrando, mas no link, se os senhores interessarem, eu trago, inclusive, o link dessa matéria, nós podemos perceber qual é a real intenção do mercado. E eu digo isso, não é nem porque naquele evento
trataram com muito desprezo a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, os procuradores do trabalho. Porque isso, num processo de resistência, é normal que isso aconteça. Mas é porque ali é dito que a lei da reforma trabalhista é apenas o início, que ainda continuam 4 obstáculos que precisam ser vencidos. A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a Constituição. E, naquele evento, Almir Pazianotto, ele diz que a Constituição Federal de 1988 é a pior Constituição que o Brasil já teve. Que, vigente, na vigência da Constituição, com o artigo 7º, com o artigo 8º, não é possível fazer reformas profundas, né? E ainda naquela conversa é dito, mas essa reforma trabalhista é muito tímida. Aí o outro diz, mas é o que nós conseguimos em Brasília agora. Aí, na mesa de debate, tem um jornalista da Globo, e aquele jornalista diz, mas vocês só estão esquecendo que a elite assumiu o poder e nós podemos fazer a modificação que nós quisermos, é questão só de saber encaminhar. E precisamos, inclusive, indicar um ministro para o Tribunal Superior do Trabalho. O agronegócio tem uma importância grande, tem uma bancada grande no Congresso Nacional e precisa se preocupar em indicar um ministro para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, isso eu estou me referindo, porque foram muitos os ataques feitos ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Ministério Público, ao Juiz do Trabalho, que, naquele debate, eles chamam de despreparados, ao ponto de dizerem, olha, são jovens, né, que estudam, que não têm preparo, mas eles estudam, conseguem ser aprovados no concurso público e aí se tornam juízes do trabalho. Então, é muito interessante essa matéria. Eu aconselho, até quem concorda com o que foi dito ali, que faça a leitura, que é muito interessante, para entender a profundidade, né? E os efeitos no direito do trabalho, que eu nem vou aprofundar muito, porque o meu colega já falou, né, o doutor Antero já falou, mas a questão das formas de contratação precária, que é o trabalhador autônomo, que eu nunca pensei, depois de advogar na área trabalhista há 30 anos e estar na magistratura há 6, que um dia fosse lidar com essa figura, né, trabalhador autônomo exclusivo, né? E o contrato intermitente sem limites. Nos outros países do mundo onde foi implementado o contrato intermitente, ele tem limites. Ele é admitido nas atividades afins, né, de trabalho intermitente, e não de forma ilimitada, como ele foi implantado aqui. E, no Brasil, nós temos um caso, que é o caso do McDonald's, que foi objeto de uma ação civil pública, em Pernambuco, em que foi firmado, o McDonald's firmou um TAC com o Ministério Público, se abstendo de praticar o contrato intermitente. Na Inglaterra, o chamado contrato zero hora, que hoje é muito discutido, porque provocou um empobrecimento grande dos trabalhadores, porque eu falo que provavelmente aqui no Brasil vai ser implementado muito na mídia, né? Os trabalhadores de televisão, e de jornal e tudo, porque ele trabalha para fazer uma pauta às 6 horas da manhã, a outra pauta às 10 horas da manhã, a outra às 23 ou à meia-noite, e recebe por aquelas horas que ele realmente estava entrevistando a autoridade, aquele que estava pautado, né? Então, realmente, é um contrato que causou na Inglaterra um empobrecimento grande. E em outros países do mundo, onde foram implementadas reformas, como essas do Brasil, que foi nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, no México, na Inglaterra, na Espanha, os efeitos foram efeitos de precarização e os efeitos nocivos para os trabalhadores, e sem produzir os efeitos de acabar com a crise, de geração de emprego, né? É interessante, se ouvirmos uma reportagem da CBN sobre a reforma trabalhista, se a gente não souber
todo o contexto, nós vamos pensar que a reforma trabalhista vai acabar com a crise, né? Vai gerar emprego, vai gerar crescimento econômico e que nós vamos, em pouco tempo, ter superado o desemprego de 13 milhões de trabalhadores. E a questão da lei ordinária na legislação trabalhista. Eu tenho dito isso, participei de uma audiência pública no Senado Federal nesta segunda-feira, juntamente com a professora Gabriela, com a Abrat, que é o Luiz Carlos Moro, né, que estava na mesa, o procurador do trabalho, o doutor Helder, e um representante da ALAU. E eu tenho sempre dito isto: a legislação trabalhista não é a lei da reforma trabalhista, né? A legislação trabalhista, ela é composta dos tratados e normas internacionais, das convenções da OIT. Nós temos aí, eu trago listados aí as 8 convenções fundamentais de direitos mínimos aplicáveis ao trabalhador. E os outros ramos do direito que dialogam com o direito do trabalho, né, que é o direito civil, o direito do consumidor, né, o direito comercial, né, todos os ramos do direito, eu falo aqui exemplificativamente, e a Constituição Federal, artigos 1º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 170, e sobre a Constituição também não vou deter muito, porque o doutor Antero também já falou, né, sobre a proteção da dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e a consolidação das leis do trabalho, né, que ela continua a existir. Os princípios da proteção, da vedação ao retrocesso, da progressividade social, da boa-fé objetiva. E aí a grande mídia está dizendo que os juízes estão se reunindo para encontrar uma forma de não aplicar a lei da reforma trabalhista. E nós somos testemunhas que não é isso, né? O que nós estamos discutindo é que a lei ordinária 13.467, ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, mas nesse contexto, e não para ser aplicada isoladamente, né? Esses dias teve uma conversa rápida lá no Tribunal Superior do Trabalho, em que um colega dizia: pois é por causa dessas coisas que a senhora está falando aí, falou no Senado, é que a Justiça do Trabalho vai acabar tendo a sua verba orçamentária reduzida, né? Eu falei: olha, mas não é isso, não é assim que se interpreta uma lei ordinária, no contexto onde ela está inserida, né? Isso é verdade, mas fica falando, acaba influenciando, e nesse momento que nós estamos lidando com corte orçamentário, né, bem que a senhora podia não falar isso, né? Não disseram, mas é o que fica subentendido, né? E uma situação que é peculiar do Brasil, que eu quero abordar rapidamente, que o nosso ordenamento jurídico ele não contempla a proteção contra a despedida imotivada. O inciso 1 do artigo 7º, ele não foi regulamentado, e a Convenção 158 foi denunciada depois de ter sido ratificada. Nos outros países do mundo, onde foram implementadas reformas, praticamente todos eles, os trabalhadores têm garantia contra a despedida imotivada. E nós temos dificuldade de conscientização da sociedade sobre os mitos, né, de que a lei vai resolver tudo, de que a CLT é velha, de que a Justiça do Trabalho protege o trabalhador. Por quê que nós temos essa dificuldade? Em razão do poder da grande mídia e da elite empresarial, que diz o contrário, e dificulta, né, a formação da consciência crítica da sociedade, dos trabalhadores e dos próprios empregadores, né? Uma pesquisa brasileira de mídia, que foi feita em 2016 e publicada no início de 2017, na própria SECOM do governo federal, dá conta de que o povo brasileiro, hoje 207 milhões, né, de brasileiros, 83% se informam apenas através da TV e 71% através da TV Globo. Isso significa que nós estamos falando aqui
para um público de 300, 400, 800 mil pessoas, e daqui a pouco o Bonner fala para 60 milhões. Né? Então, realmente, é uma situação bastante complexa do ponto de vista de esclarecimentos. Né? E eu quero fazer aqui um rápido resgate histórico, que os ataques ao direito do trabalho, os ataques à justiça do trabalho, eles não começaram agora. Nós tivemos, no final da década de 90, um movimento para acabar com o TST, acabar com a justiça do trabalho. Alguns aqui estão lembrados, outros podem ainda não lembrar desse acontecido. Temos artigos interessantes escritos por Arnaldo Susekind, que esse ano nós comemoramos o centenário de nascimento de Arnaldo Susekind e nossa homenagem a ele. Né? E precisamos lembrar da ofensiva de setores da elite brasileira no final dos anos 90 e também da reação da sociedade. As ações do TST sobre a presidência do ministro Wagner Pimenta, dos tribunais regionais, da OAB, associações de advogados trabalhistas e de todos os segmentos do mundo do trabalho. E o marco histórico, que foi também a gestão do ministro Francisco Fausto, quem milita na Justiça do Trabalho se lembra disso, do seu discurso de posse, e a gestão dele foi de 2002 a 2004. E o fortalecimento da Justiça do Trabalho ele veio através da Emenda 45, que teve a sua competência ampliada como resposta aos ataques dos setores da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que esse setor é o mesmo setor que não concordou com a criação da Justiça do Trabalho em 41, nem com a CLT em 43, nem com a Constituição de 88, que diziam que os empregos iam todos acabar. E, se voltarmos um pouco no tempo, na história, é o mesmo setor que foi contra a abolição da escravatura, não é muito diferente. E o mito dos litígios na Justiça do Trabalho, eu trouxe aqui, foi divulgado na semana passada, o relatório Justiça em Número do CNJ, então esses dados eles estão atualizados. Litígios nos demais ramos da Justiça. A Justiça do Trabalho responde por 6% dos processos na Justiça do Trabalho brasileira. 79%, 69 milhões de processos estão na Justiça Comum e 10 milhões na Justiça Federal. Então, o problema não é da Justiça do Trabalho. Esse é um problema que o Brasil precisa discutir, que o Brasil precisa resolver, mas não é um problema da Justiça do Trabalho. E a inadimplência e temas mais demandados, rescisão de contrato de trabalho, indenização por dano moral, remuneração, salário, rescisão de contrato. Também no relatório de Justiça em Números. Eu participei de um evento na Universidade de Oxford, em que participavam da mesa o ex-presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal, e que ele, como palestrante, era a mesma mesa, ele disse, eu não li ainda o projeto de reforma, naquela época, isso foi em maio, né, era o projeto, mas eu sou favorável. E ele falou vários pontos, porque ele era favorável, e tem um ponto que ele falou que eu achei assim, bastante interessante, que ele diz o seguinte, a legislação trabalhista coloca, isso foi um artigo publicado na época daquele evento, a legislação trabalhista coloca um encargo exagerado nas empresas brasileiras, criou uma série de problemas muito grandes, o passivo trabalhista virou um inferno. A CLT vai de encontro ao crescimento econômico, que passa por ganhos de escala de produtividade. Em função disso, temos uma série de problemas, ou seja, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, é culpada por tudo, né? A vida deles virou um inferno completo. E como eu havia falado antes dele, e eu coloquei esses dados dos maiores demandantes, porque o sistema financeiro nacional, incluindo o Banco Itaú, o Bradesco, eles estão entre os 5 maiores demandantes. E aí ele respondeu que realmente eles não conseguem cumprir, porque a CLT cria tantos direitos, são tantos direitos,
que realmente nem a União, nem o sistema financeiro, ninguém consegue cumprir, por isso eles estão entre os 5 maiores demandantes na Justiça do Trabalho. Finalizando a minha fala, eu coloco uma parte do discurso de Getúlio Vargas, quando dá a instalação da Justiça do Trabalho em 1º de maio de 41. E coloco com muito orgulho, porque os próprios ataques à Justiça do Trabalho dão conta de que conseguimos cumprir a missão que nos foi dada, né? Diz ele em seu discurso: a Justiça do Trabalho, que declaro instalada nesse histórico 1º de maio, tem essa missão. Cumpre-lhe defender de todos os perigos nossa modelar legislação social trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza das sentenças. Eu leio até aí, porque eu não decorei a fala dele, e aí fez aqui uma sobreposição, mas considero de grande importância, né, nós sabermos que, em meio aos ataques, a Justiça do Trabalho tem conseguido cumprir a nossa missão. E, aproveitando aqui a presença do meu líder, Dr. Roberto Paraíba, presidente da ABRAT, o papel muito importante da advocacia nesse momento, porque a forma como a lei da reforma trabalhista irá ingressar no cenário trabalhista, no mundo do trabalho, a partir de 11 de novembro, vai depender muito de nós, vai depender muito dos advogados trabalhistas, dos juízes do trabalho, dos trabalhadores, das entidades sindicais, da sociedade brasileira. Como magistrada, eu não estou pregando que a lei não seja aplicada. Eu estou pregando que ela seja aplicada em seu devido lugar em que ela precisa figurar. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada pela oportunidade.